a todos os nossos companheiros, o nosso boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o nosso trabalho da preleção, dos nossos tratamentos, da nossa interpretação do texto de Emmanuel, sempre com o livro Pão Nosso, né? E vamos, neste início, fazer a nossa prece, né? A nossa ligação com os espíritos amigos, para que possamos ser claros, né, e objetivos na noite de hoje. Vamos, no silêncio dos nossos corações, das nossas mentes, vamos nos elevando com os melhores sentimentos, até os grupos, as equipes de sustentação e apoio que orientam este nosso grupo, que orientam todos que estão trabalhando, todos que estão nessa tarefa de treinamento, de aprendizagem, e esperamos que sejamos fortalecidos pelos nossos amigos da espiritualidade. Senhor, estamos nesta escola com a finalidade de aprendermos mutuamente, de fazermos essa troca de energias, de vibrações amorosas, e sempre buscando a orientação dos nossos benfeitores. Que possamos absorver e reter a luz do entendimento para podermos dar e receber. Que estas nossas palavras não sejam vazias e que a nossa fé não seja vã. Que assim seja. Bem, amigos, nós vamos aqui procurar aqui os slides. Está havendo algum probleminha aqui. Vocês nos desculpem. Agora acho que encontrou aqui. Tá tudo bem por aí, Davi? Então, vocês estão ouvindo? Uhum. Tudo em ordem. Então, tá bom. Então, no texto de hoje, que é o capítulo 72, ele tem o título de Contempla Mais Longe. Então, nós vamos começar hoje falando do texto, né? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Lucas que destacou, né, no capítulo 6, versículo 38, esta frase de Jesus. Então, ela diz assim: para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo.
Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, notarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, nós vimos que esse texto de Emmanuel, que tem o título Contempla Mais Longe, porque nós ainda aqui na Terra, como diz o texto, nós estamos aqui com esse nosso trabalho, cada um com a sua tarefa, cada um com um objetivo na reencarnação, e como nós nascemos em diferentes países, em diferentes locais, então as nossas experiências também são diferentes. Então acontece que aquele esquimó, né, que nasceu, que vive lá no meio do gelo, ele vai aprender tudo o que tem relação com aquele ambiente dele, as experiências, as conquistas que ele tem, os meios de ganhar o pão diário, né? Como ele se defende, a sua alimentação, os seus hábitos, os seus costumes vão ficar assim em volta daquele ambiente onde ele vive, né? E o selvagem que vive na floresta também, ele conhece tudo ali da sua floresta, né? O meio, o alimento que ele vai tirar, o meio ali, a água onde ele vai achar, a sua sobrevivência, os seus costumes, tudo que ele aprende naquele meio é o mundo dele. Aquela pessoa também que participa, né? É um crente de uma determinada religião, ele também tem o mundo dele, o que ele aprende é baseado ali nos preceitos da sua religião, aquilo que ele adota, aquilo que ele tem a fé, aquilo que ele confia. Então, ele vai aprender a viver naquele meio com todo aquele conhecimento que ele tem, não é? E o sábio é a mesma coisa. Ele é um homem estudado, né? Aí fala que ele conhece os corpos celestes, né? Ele tem, assim, conhecimento de astronomia. Então, tudo aquilo que ele vai tirar da sua vida é baseado naquele conhecimento que ele tem. E daí Emmanuel nos fala, né? Que nós, então, cada um de nós, o homem, enxerga sempre por meio da visão interior.
algo que acontece no mundo de dentro acaba ecoando no mundo de fora. Então, tudo aquilo que nós conhecemos e faz parte da nossa vida, do nosso meio, então, aquilo que acontece por dentro de nós, os conhecimentos que adquirimos, tudo aquilo que fica na nossa consciência, então faz parte do nosso mundo e acaba ecoando, né, no mundo de fora, repercutindo no mundo de fora. Toda opinião que desenvolvemos no presente sempre está ligada a fatos antecedentes. Aquilo que nós aprendemos nessa vida tem ligação com fatos de outras vidas passadas, né? Então, também nós vamos repercutir aquilo que nós desenvolvemos no presente, ele está ligado a fatos antecedentes e vai repercutir no nosso futuro. Os conhecimentos adquiridos anteriormente, as influências do meio, as ideias, as informações, os preconceitos, as tendências, pensamentos, opiniões, atitudes boas ou más. Tudo isso tem uma repercussão. Então, ela ecoa para o mundo de fora. Nós vamos oferecer, nós vamos dar aquilo que nós temos. E nós já temos aprendido nas aulas, né, que é no nosso mundo mental que se inicia esse processo de trabalho, de atração ou repulsão de energias. Nós nos sentimos atraídos por conceitos, por pessoas, por ideias que pensam como nós, né? E também, nós também não temos essa atração, às vezes temos antipatia por alguém, né? Não gostamos de certos assuntos, então é uma repulsão dessas nossas energias. Elas não se conectam com as energias dos outros, né? Então, cada ser humano é um verdadeiro campo magnético que emite forças atuando nos outros afins, ou recebendo a atuação dos outros. É a nossa permuta de energias, a nossa permuta de pensamentos. Então, nós podemos discutir, conversar, nos relacionar com pessoas que comunguem com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Então, a nossa consciência registra tudo. É o nosso depósito, né? É o nosso reservatório de tudo aquilo que nos envolve, que nós aprendemos, né? E cada ser vive no clima espiritual, porque nós temos um campo espiritual, um campo energético, né? Temos o campo espiritual também, né? Porque nós somos espíritos, nós trazemos esse campo espiritual para nós, esse clima, né? Que escolhemos, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Então, tudo isso que nos faz bem, né? Que nós dizemos que traz felicidade, um bem-estar, uma tranquilidade, um equilíbrio, é a nossa felicidade. Então, nós vamos procurar, né, um clima espiritual como o nosso. E todo esse material, então, que está no nosso depósito, no reservatório aqui da nossa consciência, que povoa esse nosso mundo interior, né? São essas nossas conquistas. Então, usando todo esse material, nós vamos, né, opinar e julgar nossos semelhantes. Então, quando nós somos chamados a dar uma opinião ou fazer algum julgamento, nós vamos usar tudo aquilo que nós temos, vamos expressar, pôr para fora e fazer, dar a nossa opinião ou julgar as outras pessoas. Tudo isso forma a nossa real medida.
Então, vemos o mundo e tudo mais que nos rodeia com a nossa medida, a medida de cada um de nós, com a nossa dimensão, com o nosso peso. Nós damos um valor, né? E esse valor está em todo esse material do nosso mundo mental. Como os outros, cada um também tem o seu material, né? Então, quando pensamos, quando falamos, quando sentimos ou agimos, criamos imagens que podem ser vistas e sentidas. Então, nós temos aprendido também que os nossos pensamentos é uma força criadora, e quando nós pensamos, nós criamos imagens, que elas podem ser vistas pelos espíritos amigos, ou então sentidas. Às vezes nós não vemos as imagens, mas quando nós nos aproximamos de alguém, nós sentimos aquela vibração, aquela atração, ou aquela repulsão, não é? Então, as nossas ideias, nossas energias, as nossas vibrações se entendem ou não, né? Nos favorece, então, esse sentimento favorece, porque eu fico sabendo se tal pessoa que está perto, se aproximando, ela vai dar certo comigo, né? Nós vamos nos entender. Então, nós sentimos. E os espíritos então eles, se a gente não vê a imagem, eles veem a imagem, como eles sentem também, né? Então, nós temos aquele exemplo, assim, de uma pessoa que disse, olha, dentro de mim, eu tenho 2 cães. E esses cães, eles vivem numa eterna luta. Um cão, ele é sábio, ele é paciente, ele é compassivo e é feliz. O outro, ele respira a maldade e a soberba. Ele se alimenta do egoísmo, da disputa, da competição. Ele vive cansado, estressado, angustiado com a vida. E a gente pergunta, né? E quem vence, afinal, essa luta? Qual dos dois? Né? Então, se a gente pensar, a gente sabe responder, né? Quem vence é aquele que o melhor alimentar. Então, nós vamos alimentar o cão bravo ou aquele que é mais compassivo. Então, nós temos que procurar, já que nós temos esses 2 cães dentro de nós, né, que a gente pode entender como as forças negativas, as forças positivas, né, aquelas forças do bem, as forças do mal. Então, eu tenho que escolher, né? Eu estou no meu livre-arbítrio de escolher qual cão eu vou alimentar melhor, né? Então, esse cão que é mais bravo, ele se alimenta do egoísmo, do orgulho, né? Da soberba. O outro, ele vai se alimentar da amizade, do companheirismo, não é? Ele é mais paciente, é mais bonzinho, né? Como a gente diz, mais educado, mais domesticado, não é? Então, aquele que eu alimento melhor, ele vence a luta, não é? Mas a todo instante, nós temos a oportunidade de alimentar o bem, alimentar o cão compassivo. De que maneira, então? Nós vamos desenvolver as nossas habilidades, tanto as habilidades da parte intelectual, né? Do nosso trabalho, o do nosso sentimento, vamos aprimorar as nossas virtudes, como diz ali no Evangelho, né? Sobre as virtudes, que nós podemos aprimorá-las. Então, quando eu alimento o meu cão, né?
com essas virtudes, ele vai ganhar do outro, né? Se eu alimento com todo esse material de bondade, de amor, né? Eu estou trabalhando por uma sociedade, uma comunidade melhor, não é? Então, eu vou contemplar mais longe, né? Uma vida mais feliz, porque eu estou fazendo ecoar de dentro desse cão, que é o bonzinho, vamos assim dizer, né? Todas aquelas virtudes que vão repercutir um dia na nossa vida e vai nos tornando melhores, vai tornando a nossa comunidade melhor, a nossa família melhor, o nosso grupo melhor, né? Mas nós temos, então, a necessidade para desenvolver e alimentar esse lado bom nosso, né? Da grande vigilância. Nós temos que vigiar para que a nossa consciência não se contamine com o mal. Então, esse alimento que eu vou dar, né, para a nossa consciência aumentar, ser mais virtuosa, mais equilibrada e tranquila, nós vamos usar o recurso da oração, da prece, da meditação, né? De tudo aquilo que pode nos ajudar nessa conquista desse meu conteúdo, do nosso conteúdo interior, né? Esse conteúdo de conquistas, esse mundo de dentro. Então, com a oração, nós vamos manter a vigilância permanente. Então, não é vigiar só num momento. Essa vigilância nossa é para sempre, porque ainda nós temos tantas imperfeições e às vezes escorregamos e caímos, levamos um tombo, pensando que já nós adquirimos as nossas qualidades, né? Aquelas do coração que nós precisamos. Então, nós não vigiamos direito, mas nós temos que permanecer numa vigilância permanente sobre o que nós consumimos para garantir um bem-estar onde estivermos, né? Ou aqui na Terra, ou no além, na vida espiritual. Então, nós podemos nos lembrar aqui também da boa parte, né? Que reside em todas as criaturas e coisas. E nós percebemos que esses espíritos orientadores, vamos fazer aqui uma lembrança, por exemplo, nas obras de André Luiz, que nós estamos estudando, né? Nós vamos encontrar aqueles espíritos de uma zona superior, né? De mais esclarecida, tentando ajudar aqueles que estão num plano inferior, né? Os mais infelizes, os mais sofredores, que às vezes estão lá há séculos, há muito tempo, passando por essas situações desagradáveis, né? E esses espíritos benfeitores, eles não usam termos depreciativos para com os outros, como, por exemplo, sabe, esse espírito aí, ele foi muito malandro, ou então ele era um mau caráter, ou ele foi um safado, né? Ou ele foi muito vingativo. Os espíritos não usam esse termo. Eles usam o lado bom, porque eles contemplam mais longe e eles percebem que aquele espírito, ele deve se tratá-lo assim, com muito cuidado, né? Eles já aprenderam isso, eles já conhecem pelas experiências vividas que ele é um irmão que está em desvio, se desviou da rota, se desviou do caminho correto, né? Ele é um companheiro necessitado de ajuda, ele precisa de oração, de prece, de paciência, né?
de muito tempo para ele se reerguer, para ele despertar. Então, ele é um enfermo necessitado de tratamento. Então, os espíritos têm tanta paciência, né? Dão o tempo ao tempo para que ele se recupere. Então, é uma maneira deles tratarem esses companheiros, né? Mas já sabendo que eles têm potencialidades também boas, né? Potencialidades assim como aquele tesouro que está escondidinho ali e que eles não despertaram, não descobriram que tem um tesouro, né? Então, eles precisam de tempo para isso. Então, os espíritos, eles contemplam mais longe, eles sabem daquilo que aqueles companheiros aqui que estão num teor vibratório inferior, o que eles têm de bom e o que eles podem realizar no futuro. Então, todos nós temos que buscar o melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. E isso nós vamos atravessar ainda muito tempo para que nós possamos adquirir essas qualidades, né? E pensar e contemplar mais longe as pessoas, né? Então, quem procura a boa parte e nela se detém, sabe melhor resolver problemas, enfrentar dificuldades, atravessar períodos difíceis, capazes de fazer sempre o melhor. Então, os espíritos amigos, eles contemplam mais longe e nos veem melhores um dia, não é? Então, eles têm essa paciência conosco, né? E assim, nós vamos aprendendo a atravessar esses momentos difíceis, dando tempo ao tempo, não é? E dando oportunidade para que esses espíritos despertem e possam fazer o seu melhor. Então, quem se detém na boa parte, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será tirado. Então, é aquele tesouro espiritual de quando Jesus visitou Maria, Marta e Lázaro, que Maria ficou ali sentada aos seus pés, ouvindo as suas conversas, os seus comentários, falando sobre o reino de Deus, não é? Então, ela ficou ali embevecida aos pés de Jesus, observando aqueles comentários, aquilo que ele falava, que ele ensinava, né? Então, ele disse que Maria tinha escolhido a melhor parte que nunca jamais lhe seria tirado. Quer dizer, aquilo ia fazer parte dela, naquela encarnação e nas outras. Ali era um conhecimento, eram ensinamentos que ela estava recolhendo para dentro ali do seu mundo interior, da sua consciência, e jamais lhe seria roubado ou tirado. Então, aqui nós vemos a mudança de padrão de pensamento, né? E quando nós mudamos, ou quando nós conseguirmos fazer essa mudança, que é gradual, a gente sabe que é lenta, né? Mas a partir do momento que nós começamos a fazer essa mudança, nós vamos transformar o nosso interior e a maneira com que nós enxergamos o mundo. O nosso olhar vai ser diferente, né? E também nós vamos interagir com as pessoas e conosco mesmo, porque nós vamos encontrar mais paz, né? Mais bem-estar para nós mesmos. E quando nós expandimos essas nossas medidas, alargamos, esticamos essas nossas medidas, esses nossos limites, a forma como julgamos nossos semelhantes se transforma. Então, com o amadurecimento da nossa consciência, nós vamos nos transformando, alargando a nossa medida com limite aos outros,
a maneira com que nós vamos enxergar, vamos lançar um olhar mais longe e ver que ele é o nosso irmão, que ele comete os enganos dele tanto quanto nós. Então, esse nosso julgamento, a nossa medida, ela também vai se transformando e vai nos amadurecendo. Bem, então aqui tem uma pergunta, né? Afinal, se participamos da jornada humana, qual a melhor parte da vida? Então, o Espiritismo está nos explicando que estamos aqui como alunos num grande educandário. Isso ele diz no roteiro, né? Nós estamos num grande educandário, convidados e convocados ao aprendizado das leis divinas. E nós carecemos examinar tudo e reter o que nos convém. Então, nesse educandário, nós vamos fazendo as nossas experiências, né? Nós vamos examinando tudo, todos os acontecimentos, vamos participando de todas as nossas experiências, mas tudo aquilo que nos convém, nós vamos reter no nosso mundo. E isso, né, para que nós possamos participar e continuar participando desse nosso grande educandário, né? E isso vai nos envolver o quê? Um aprimoramento espiritual, a aquisição das virtudes do coração e o desenvolvimento das nossas potencialidades criadoras. Bem, contemplamos mais longe com Jesus para encontrarmos o melhor em nós, nos outros e 1000 recursos diferentes de servir. Como diz Emmanuel lá no nosso texto, que ele diz que quando nós nos dedicamos ao trabalho, né, o trabalho interno de cada um de nós, então, se nós estivermos com Jesus ao nosso lado, estivermos com os ensinamentos do Evangelho, nós vamos encontrar 1000 recursos diferentes de servir. Então, para nos conscientizar que somos aquela centelha divina que viaja para dentro de nós à procura do tesouro, da riqueza, dos talentos da mente e do coração. E aquilo que teremos, que vamos reter no nosso mundo interior, nós levaremos daqui quando sairmos. Então, essa é a riqueza que nós vamos carregar. A riqueza material a gente não carrega, mas aquilo que está dentro do nosso mundo interior, isso vai conosco, né? Então, nós vamos aqui nos lembrar que nós lemos no livro do Richard Simonetti, Não Peques Mais, um pequeno trecho assim. Num hospital de tratamento do câncer, onde é importante uma atitude otimista em favor da recuperação, há uma significativa e edificante orientação. E eu vou ler o trecho. O mundo tem sua cor. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo. É positivo, porque positivo e belo é você. Ou melhor, positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta,
vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você. Esse texto eu achei muito interessante, e agora nós vamos para a conclusão que eu fiz, né? É do livro do Evangelho, né? Estudam do Evangelho. A assertiva de Jesus de que não deveis julgar para não serdes julgados, diz respeito àquelas imperfeições que ainda trazemos na bagagem evolutiva. Claro que estas imperfeições merecem análise e correção. Contudo, tens o compromisso da reforma íntima através do roteiro do Evangelho. Quem precisas de ti não questiona se já atingiste a santidade para trabalhares na sementeira do bem. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, na certeza de que não és ainda um sol de virtudes, mas já está muito bom que sejas, por enquanto, simples lamparina de boa vontade. Esse texto é de André Luiz e está no livro Vivendo o Evangelho, volume 1. E com esse texto, nós terminamos o nosso trabalho desta noite, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de estarmos todos juntos, estudando e comentando. E agora nós vamos passar para a nossa prece final, né, a nossa prece virtual, que é um momento de recolhimento interior, do nosso silêncio interior, e que nós vamos abrindo esse canal da oração, abrindo esse canal de comunicação com os nossos amigos, né? E que ele esteja suficientemente limpo para que através dele venha até nós todas aquelas vibrações de que nós precisamos e também possamos, através desse canal, emitir e enviar as nossas melhores vibrações. Então, neste silêncio, né, interior nosso, nós vamos nos recolhendo intimamente, vamos nos acomodando nos nossos lugares e respirando fundo, limpando com as nossas mentes, os nossos corações, esse canal de comunicação. E voltados para a luz de Jesus. Vamos imaginando Jesus nos abraçando amorosamente, nos envolvendo no seu amor, na sua luz, no seu abraço carinhoso. Vamos respirando fundo para absorvermos essa luz. Que recebamos as energias do amor, da esperança, da paz, do progresso,
que essas energias possam entrar no nosso mundo interior, para que nós possamos, reunindo também as nossas vibrações, os nossos sentimentos, doarmos aos outros. E vamos assim, desejando, querendo do fundo do coração, muita paz para a nossa Terra, para o nosso planeta. Vamos desejando as melhores vibrações para todas aquelas pessoas que se acham presas por provas dolorosas. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, pelos dirigentes das nações de todo o mundo, pelos povos, por todas as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados, que trabalham em benefício dos povos, da saúde, da educação, em benefício da ordem, da segurança, em benefício do estudo, de todos os grupos, de todas as religiões e de todo o trabalho edificante. Vamos vibrando muito amor, muita luz, muito entendimento, pela expansão do Evangelho nos corações dos homens. Vibremos pelos companheiros de trabalho do nosso grupo, pelos nossos amigos, pelos nossos menos amigos e por nós mesmos. Pedimos que o remédio espiritual, a medicação espiritual, seja colocada sobre a água dos nossos copos, das nossas garrafas, das nossas jarras, que as energias ali depositadas sejam bênçãos para todos os nossos companheiros, todos da nossa casa. Que essas bênçãos possam fortalecer cada órgão do nosso corpo, cada célula do nosso corpo. As células enfraquecidas, adoentadas, né? E que essas bênçãos possam amparar, fortalecer a nossa esperança, a nossa coragem e a nossa fé, a nossa confiança no Pai Maior. Que essas sementinhas de amor, elas sejam bênçãos que recaiam sobre toda a humanidade e que nós possamos, né, contemplar mais longe e possamos visualizar, né, essas bênçãos, essas energias sobre toda a humanidade, né, sobre todas aquelas pessoas que querem se tornar amigas da paz, do conhecimento, do equilíbrio e do perdão. E vamos semear sobre a terra os sublimes exemplos de Jesus Cristo, dando o nosso melhor. Então, pedimos aos benfeitores que nos acompanham nesta reunião fraterna, para que a presença amorosa de Jesus nos abençoe a todos. Obrigado por esta oportunidade e que Jesus possa nos envolver com o seu amor e que assim seja. Graças a Deus. É assim, companheiros, que
nós interpretamos o texto de Emmanuel e vamos continuar estudando, né? Que essa é a nossa tarefa aqui. Para que um dia a gente possa ser melhor, né? E fazer com que a nossa parte se destaque no meio de tudo, de toda a nossa aprendizagem. É por isso, né? Nós temos que melhorar a nossa parte, a nossa boa parte. Obrigado, então, a todos que estiveram aqui, todos que nos auxiliaram com a sua vibração e com o seu pensamento. E nós desejamos Obrigada, uma boa Débora. noite para vocês, durmam bem.